tudo bem com vocês? Eu sou a Pamela Virtus e estamos começando um novo vídeo aqui nesse canal. Hoje, gente, eu quero compartilhar, na verdade, com vocês uma experiência que aconteceu, né, na minha vida. Algo que Deus fez, que eu sonhei, que Deus me mostrou que aconteceria. Gente, tá tendo muito ruído externo, tá sendo muito difícil mesmo pra gravar. Então, assim, eu peço que vocês ignorem esses barulhos, sabe, gente? Porque senão eu não gravo, tá bom? Gente, eu compartilhei com vocês 3 posts, né, uma sequência assim lá no meu Instagram contando um pouquinho da minha história. Então quem leu lá vai saber mais ou menos. Só que pra quem não leu, eu vou contar aqui um resumo, tá? Gente, eu sempre, né, fui muito pobre, assim, nasci numa família muito pobre, na verdade. E assim, desde criança era muita dificuldade, era tipo assim, quando tinha leite em casa era assim, tipo, nossa, tem leite em casa, era tipo assim, sabe, até a última gotinha a gente né, tirava ali da caixinha de leite, na verdade era até aqueles pacotes de leite, né, a gente fervia na panela e tal. Deixa eu ver o que mais que eu queria compartilhar com vocês. Eu também, quando sentia vontade de comer doce, gente, doce assim, besteirinha que tinha, era muito difícil ter, era difícil mesmo. Então o que eu fazia? Quando eu tinha muita vontade de comer um doce, eu misturava farinha, isso mesmo, farinha com açúcar, pra comer, pra matar aquela vontade, né, de criança de comer um doce. E claro que depois, tinha algumas vezes que o pai ou a mãe tinha algum dinheirinho e tal, meu pai costumava dar algumas moedinhas pra gente, pra mim, pra minhas irmãs, né? Tinha também o meu irmão, só que meu irmão já era mais velho. E aí ele dava umas moedinhas pra gente, 25 centavos, e a gente ia lá e comprava de chiclete, de pirulito, bala, sei lá o que tinha, né? Mas eu lembro dessa fase sim, que eu tinha que misturar ali farinha realmente com açúcar pra matar a vontade de comer um doce. Mas enfim, depois vocês vão entender por que eu tô fazendo toda essa introdução. Aí, gente, pra quem sabe também, né, ano passado eu perdi o meu pai, né, aconteceu, ele teve AVC e depois ele acabou também pegando essa Covid, pegou um monte de problemas de bactérias lá no hospital e tal e veio a falecer, né, ele partiu com o Senhor, Deus recolheu. E aí, gente, perdi meu pai, um mês depois eu perdi também o meu emprego, fui demitida de um emprego que eu tava há quase 5 anos. Ou seja, foi uma mudança, assim, sabe, brusca, e eu precisava daquele emprego, né, porque eu tenho contas altas para pagar, eu tenho, assim, a minha casa, né, que é a conta mais alta que eu tenho que pagar, então eu tava assim, ó, gente, muito preocupada com as contas realmente. E por que eu perdi esse emprego? Porque, gente, eu tava muito desanimada, ela já fazia muito tempo, né? Eu já não gostava muito de muitas coisas que aconteciam lá dentro desse trabalho. Sofri muito, muito lá dentro mesmo, perseguição religiosa, até outras coisas que eu prefiro nem comentar aqui, né? Mas, assim, enfim, vocês imaginam, né? Quase 5 anos no mesmo lugar. E aí, gente, eu tava assim bem já saturada desse lugar. E aí o que acontece, né? Meu pai ainda veio a falecer, então parece que tudo perdeu sentido pra mim, sabe? Eu tava aquele mês realmente não tava produzindo direito, a minha cabeça tava, sabe, um nó realmente. Então assim, foi realmente algo que Deus permitiu ali mesmo pra que eu fosse demitida, porque Deus via que aquele trabalho já não tava mais fazendo bem pra mim. Então, do ano passado pra cá, eu não lembro direito se foi no final de dezembro, se foi bem ali no comecinho, nos primeiros dias de janeiro de 2021, eu tive um sonho. E o meu sonho era assim, eu via que eu estava no aeroporto aqui da minha cidade, aeroporto de Joinville, e aí eu me via com algumas malas, minhas coisas, tudo, e eu tava muito preocupada assim, porque era meu primeiro voo, e eu lembro de eu pensar nesse sonho, que, nossa, eu tô, tipo assim, muito indignada, nossa, como que eu vou fazer minha primeira viagem de avião e, tipo, nem meu esposo pode ir comigo nessa viagem, como assim, né? E, tipo, eu sabia que eu tinha que ir, mas eu tinha que ir sozinha porque meu esposo tinha que trabalhar e ele não podia ir comigo. Só que, nesse sonho, eu não sabia pra onde eu estava indo, não sabia onde que era esse lugar. Então eu só tive esse sonho assim, depois, sei lá, não sonhei mais ou continuei sonhando outras coisas, mas não lembro. Só sei que quando eu acordei eu lembrei desse sonho e eu fiquei pensando, nossa, que sonho estranho, né? Daí eu ainda pensei, meu Deus, será que é Deus me avisando que eu vou ter que viajar sozinha, não pode mais alguém? Meu Deus, será que eu vou morrer? Sabe, que não aspira assim? Porque eu realmente não sabia o que Deus estava querendo me mostrar naquele sonho. Porque eu fiquei assim, tá, viajar, né?
será que é porque o Lucas estava comentando sobre morar fora do país, uma coisa assim, né? Aí eu fiquei meio tipo pensando por que que eu tinha pensado, né? Aliás, por que que eu tinha sonhado realmente com aquilo. Eu fiquei pensando o que que Deus queria me mostrar. Aí, né, como eu não tive assim muito, sabe, uma direção muito certa, eu resolvi tipo descansar em Deus. Ah, tá bom, não entendi, então, né, não dei muita bola mais assim pro sonho. Mas aquele sonho ficou no meu coração. Eu fiquei tipo assim, né, por que que eu sonhei isso? Então, gente, esse ano Deus abriu uma porta realmente de emprego pra mim muito boa, né, do jeito que eu queria. E assim, nem completando ainda um mês de trabalho, eu já viajei, que foi a viagem que eu compartilhei lá com vocês nos stories, para São Paulo. E eu realmente tive que ir para outra cidade, né, que era São Paulo, e eu tive que ir sozinha, conforme aconteceu no sonho, né? E Deus já tinha me avisado, Deus já tinha me mostrado, e eu me senti tão segura por Deus ter me mostrado esse sonho, que eu fui em paz no meu coração, sabe? Claro que Deus me deu aquela afliçãozinha de ir primeira vez, ainda mais sozinha, mas eu me senti segura porque Deus já havia me mostrado que eu iria ir. É como assim, filha, você vai ir, eu vou te ajudar, você vai estar comigo, eu vou ser o seu companheiro. E assim foi, gente, e Deus é tão maravilhoso que realmente assim, ó, eu já tinha meio que aberto o processo com aquela empresa ali e tudo mais, eu sabia que a empresa era de longe, tudo bem, né? Eu poderia ser algo do meu subconsciente, né? Poderia ser algo do meu mesmo, né, esse sonho. Mas, gente, como que eu sonhei isso assim, entre dezembro, final de dezembro e início de janeiro, e eu já ter viajado assim, ó, rapidinho, sabe? Se fosse algo que fosse mesmo para acontecer, né? Que fosse assim, como posso falar para vocês, algo do meu subconsciente, que eu tivesse sonhado isso, que não fosse Deus, isso não teria acontecido provavelmente tão rápido, sabe? Realmente foi um sonho muito certeiro, Deus me mostrou e eu fui. E assim, Deus sabia que eu precisava desse sonho para ir, porque senão eu iria ter muito medo, talvez eu nem iria ir. Mas eu fiquei tão segura nesse sonho, porque eu sabia que Deus estava comigo, porque Deus já tinha me mostrado. Eu lá no aeroporto, então, sabe, eu tenho certeza, porque eu sou uma pessoa muito caseira, eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo dessas coisas, principalmente de ir sozinha, assim, eu sou uma pessoa bem assim, bem na minha, bem reservada, assim, até um pouco meio antissocial. E aí eu tenho certeza que eu poderia ter inventado 1000 desculpas, mas através desse sonho eu senti muita segurança em Deus que eu deveria ir sim. E aí eu fui, gente, porque Deus ele é maravilhoso e ele reserva coisas grandiosas para os seus filhos. Porque, gente, nesse período de desemprego eu me senti muito humilhada, muito arrasada, assim, em várias situações, assim, sabe, da minha vida que aconteceram, que eu nem vou falar aqui, né, e tudo mais, mas eu me senti assim, sabe, meio que sem valor, sem utilidade, né, porque eu sempre fui acostumada a trabalhar fora, e eu ficar esses mesezinhos em casa, eu fiquei me sentindo assim, mesmo trabalhando, né, com as coisas de casa, mesmo fazendo as coisas, gravando conteúdo pra vocês, né, toda essa correria também, que mesmo que a mulher não trabalhe fora, mas quando ela é casada, ela tem muita coisa para fazer. Até solteira, né? Tem às vezes faculdade, trabalho também, às vezes fora. Não, mas que eu tô falando de pessoas que ficam em casa, né? Então não trabalho fora, mas às vezes a pessoa solteira tem faculdade, tem um relacionamento, sei lá, enfim, tem igreja. Então a nossa vida já é corrida por si só, mas como eu sempre fui acostumada a trabalhar fora, eu tava me sentindo muito inútil, sabe? Tava me sentindo muito assim, tipo, pra que eu tô vivendo, sabe? E gente, pare um pouquinho pra pensar, uma menina que nasceu pobre que a mãe estudou até a 4ª série, o pai até a 8ª série, uma menina que, sabe, poderia ser só mais uma aí, né? Não que eu tô dizendo que as meninas pobres, né, são menos do que outras pessoas, mas, sabe, sair dessa condição de tanta pobreza e, andar de avião, a trabalho, sabe? É uma coisa tão... que Deus me fez, assim, me sentir tão honrada. Gente, que Deus realmente, eu posso falar pra vocês que Ele é um Deus que honra, Ele é um Deus que exalta sim os humilhados, e é isso que eu quero falar pra vocês nesse vídeo. Eu quero, assim, que vocês tenham tanta fé nesse Deus, que, gente, eu sempre, na verdade, fui uma pessoa que eu diminuía os meus sonhos
por conta da realidade, porque eu nunca fui uma pessoa muito sonhadora. Eu sempre fui uma pessoa muito pé no chão. Então, por exemplo, se eu via uma realidade muito distante da que eu vivia, eu nem sonhava com aquilo, né? Porque eu sempre fui muito pé no chão. Então, por exemplo, assim, ai, pra que eu vou sonhar com uma BMW? Cara, sonhe, sabe? Porque se você, né, pode sonhar com tanta coisa, por que não sonhar? Mas eu, como sempre fui muito da realidade, muito pé no chão, se eu posso sonhar com um carro, qual que era o meu sonho? Eu sonhava em ter um Citroën C3, gente, olha o sonho da pessoa. Então, pra vocês verem que o meu sonho, sabe, uma vez eu lembro, nesse meu último trabalho aí, eu tava com uma colega de trabalho, eu vi um carrão assim na rua, aí, na verdade, nem era um carrão, não, mas era um carro top e tal, né, muito bonitão e tal, mas assim, não era algo tipo, nossa, uma BMW. E eu olhei aquele carro e pensei, nossa, eu nunca vou ter um desses. Olha o tipo de coisa que eu falava pra minha vida. E aí a minha amiga do meu lado, que nem assim, ó, cristã ela pegou e olhou pra mim e falou assim, pô, não fala isso, tu pode ter sim. Quem disse que tu nunca vai poder ter um carro desse? O que a gente sabe, né, o que pode acontecer? Nossa, e aquilo dali mexeu tanto comigo que até hoje eu não esqueço, já faz anos isso, já faz, sei lá, uns 3, 4 anos isso. E, sabe, eu guardei aquilo no meu coração. E realmente Deus às vezes usa pessoas até, sabe, que não são, pessoas que às vezes a gente espera que Deus só fale conosco através de crentes, através de pessoas que têm a mesma fé que nós. Mas não, às vezes Deus fala também através das pessoas que estão à nossa volta. Às vezes Deus ali, ó, age, né, realmente na vida da pessoa para, ei filha, ei, sonha mesmo, sonha alto, sabe? E quando eu me vi dentro do avião, gente, com a minha família junto lá, indo lá, quem viu também lá no Instagram, viu que eu postei fotinho com eles lá nos stories, eles tiveram toda essa alegria de estar indo comigo lá no aeroporto para ver meu primeiro voo, né, o meu sogro, minha sogra, o meu irmão, e gente, me senti, né, lá dentro do avião, eu olhava para as pessoas à minha volta, todo mundo parecia tipo, nossa, de boa, isso daqui, já tô até acostumada. Mas pra mim, gente, eu queria olhar tudo, eu queria ver tudo como que era, os bancos, como que era, sabe, cada coisinha eu queria ver. E ainda eu sentei na janela, tanto na ida quanto na volta, Deus preparou um lugarzinho pra mim na janela, isso sem eu poder realmente selecionar o lugar, mas Deus cuidou desses detalhes também pra mim poder se sentar sentadinho na janela. Pra quem nunca andou de avião, são 3 assentos, né? Pelo menos no que eu fui tinha 3 assentos desse lado, daí tem o corredor e mais 3 desse. E eu tava com muita aflição de sentar no meio. Por quê? Porque quem conhece a minha história já sabe que eu sofri com ataque de pânico, que eu tive síndrome de ansiedade, hipocondria, um monte de toque e até um pouquinho de claustrofobia. Então eu fiquei com medo de ficar assim entre 2 pessoas e tal, e ficar com aquela aflição, sabe? Eu pedi muito pra Deus pra mim ter um lugarzinho na janela, e Deus, perfeito do jeito que Ele fez eu ir tanto na ida quanto na volta na janela. E, gente, outro detalhe, como Deus, Ele cuida de detalhes, gente. Porque eu tive 2 tipos de visões, sabe? Tanto na ida, eu fui à noite, então eu pude ver o tempo à noite, como que é, as casinhas, as luzes todas. E depois, na volta, eu voltei de dia. Então eu pude ver o mar, eu vi as nuvens igual a algodõezinhos. Deixa eu ver o que mais. Nossa, eu vi as montanhas, gente. Eu vi, sabe, muito lindo. Eu vi, tipo assim, o avião, realmente teve uma hora, assim, que ele meio que deu uma virada, que eu vi, assim, a paisagem, o mundo, assim, parece, sabe? Como, tipo, uma foto panorâmica, assim, sabe? Tipo, nossa, gente, parecia que não tinha fim, aquelas casas, assim, parecia que eu tava no meio, assim, de uma foto panorâmica. Nossa, muito louca aquela visão mesmo. Me deu até parece que um bug na mente, assim, sabe? De tão lindo, tão maravilhoso. E na ida, quando eu tava indo, que era à noite, ainda no voo, eu pensei, nossa, como eu queria ver a lua. Porque Deus tem falado muito comigo nesses últimos tempos, através dos astros, através da lua, através também do sol, mas principalmente da lua. Deus tem falado muito comigo. E aí eu falei, ai Deus, eu queria tanto ver a lua, sabe? Não falei Deus, na verdade, falei assim, eu queria tanto ver a lua. Só pensei assim, sabe? Nem pedi pra Deus. Mas, gente do céu, aí eu virei pro lado, assim, olhei as pessoas e tal. Aí daqui a pouco, quando eu viro, porque tava tudo escuro, sabe? Porque lá em cima, o avião, ele anda acima das nuvens, então tava tudo escuro lá em cima, tudo escuro mesmo. Ele não anda assim, tipo, dando pra ver lá embaixo o tempo inteiro. Não, só às vezes que ele abaixa quando ele vai realmente pousar,
ou quando ele está subindo que você consegue ver, porque senão ele fica acima das nuvens e você não consegue olhar lá embaixo mesmo, sabe? Porque é muito alto mesmo, é 10 mil pés, assim, sabe? Então eu tava lá em cima naquela escuridão toda e daí eu vi algumas estrelas e tive esse pensamento, né, que eu queria ver. Aí quando eu olho assim, tô ali, né, toda distraída olhando as pessoas, olhando, né, a aeromoça e tal. Aí quando eu olho pro lado, a lua, tipo assim, parece que descortinou, Deus descortinou o céu assim, tipo, tirou algumas nuvens, porque o avião fez assim, ele fez assim e eu consegui ver a lua. Nossa, linda, linda, linda. Foi coisa de tipo 1, 2, 3 segundos e tampou de volta a lua assim. E Deus me mostrou a lua e eu tive certeza que foi Deus, porque foi o único momento do voo que eu vi a lua, gente. Nossa, sério. Vocês não têm noção do quanto eu me emocionei nos voos, assim, tanto, né, na ida quanto na volta. Nossa, eu me emocionei demais. Só que na ida eu tava com 2 pessoas ao meu lado. Então eu fiquei, tipo assim, me segurando ao máximo pra não chorar. Mas sabe assim, quando, tipo assim, parece que teu olho enche de lágrima e tu quer tanto chorar, mas tipo, eu fiquei meio assim por conta das pessoas à minha volta. E eu sou uma pessoa que eu sou muito de sofrer sozinha, eu choro sozinha. Quando eu preciso chorar, eu corro pra qualquer lugar, mas eu faço isso sozinha. E eu sempre fui assim, desde criança, sempre que eu queria chorar, eu ia correndo pra algum lugar pra chorar sozinha. Eu nunca gostei de fazer isso na frente das outras pessoas. E aí, quando eu tava voltando, tinha só um senhor, mas ele tava na ponta. O meio tava vazio do assento, né? Tinha 3 assentos, né? Como eu falei pra vocês. Eu tava na janela, aí tinha um assento vazio e tinha um senhor. Então, quando eu me emocionei, o senhorzinho tava dormindo ali, né? Eu peguei e chorei mesmo, peguei e agradeci mesmo o Senhor, e foi tão maravilhoso, gente, sentir a presença de Deus olhando toda aquela criação, porque a palavra de Deus diz, né, que a criação, os céus declaram a glória de Deus. Então, gente, assim, é maravilhoso, foi maravilhosa essa experiência, o que Deus tem feito na minha vida, como Ele tem cuidado de mim, porque Ele disse que Ele cuidaria. Ele disse pra mim, Ele me avisou através de um profeta, que Ele faria a vontade dEle na vida do meu pai e o levaria para um lugar melhor e que de mim Ele cuidava. Então, assim, e Deus ainda falou que Deus estaria fazendo coisas novas na minha vida. Então Deus tem tirado coisas velhas e Deus tem me dado realmente coisas novas, gente. Então, assim, eu posso falar pra vocês que Deus realmente é um Deus de novidade, é um Deus que nos surpreende e é um Deus lindo, é um Deus que cuida de nós. Sabe, gente, eu sei que pra muita gente isso é muito normal, assim como eu vi as outras pessoas, todo mundo voando, todo mundo tipo, normal isso daí, sabe? Mas pra mim não era normal, pra mim era a primeira vez e pra mim era tudo novo, pra mim era um novo emprego, um novo desafio, saindo daquele emprego que eu já não tava gostando fazia muito tempo. E sabe, Deus tem feito coisas grandiosas na minha vida, por isso estamos alegres, glória a Deus. E eu quis muito compartilhar essa experiência com vocês porque foi algo muito lindo, muito incrível o cuidado de Deus. Deus me mostrou em sonho mesmo para mim ficar segura. Então assim, Deus fala através de sonhos, através dos seus profetas de verdade, porque quando a profecia vem de Deus, ela se cumpre, no tempo de Deus ela se cumpre. Então assim, eu posso falar para vocês que ainda existem profetas verdadeiros e também existem sonhos onde Deus fala. Vale a pena servir esse Deus fiel, gente. Eu quero compartilhar um texto com vocês que Deus tem falado muito comigo desde que tudo aconteceu com meu pai ali em julho, né, do ano passado, de 2020, e que Deus realmente trouxe ao meu coração de volta agora com esse acontecimento. Lá em Isaías 40, a partir do verso 28, a palavra de Deus diz assim: Não sabes e não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa e nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia!
Então, através desse acontecimento, de eu ter voado lá, né, de avião alto, Deus me fez ver que Deus realmente tem coisas maiores para nós, aleluia. Deus tem sonhos maiores para nós. A nossa mente não consegue entender muitas vezes, e a gente não merece muitas vezes, mas Deus, ele é amor, gente. Deus, ele nos ama. Deus, ele tem sim sonhos, planos, propósitos maiores, bem mais altos do que a gente possa imaginar. Então descanse, espere no Senhor. Às vezes você tá aí do outro lado da telinha, tá triste, tá, sabe, olhando a sua vida e parece que nada acontece, mas clame ao Senhor, busque esse Deus, leia sua palavra, se encha dele, vá, né, na igreja, ore, clame, chore aos seus pés, que eu tenho certeza, como a palavra de Deus diz, que um coração contrito e quebrantado o Senhor não rejeita. Aleluia, ô Paizinho de amor, tu és glorioso, tremendo Deus. Então, gente, se esse vídeo te abençoou, deixa o like, também se inscreva no canal se ainda não é inscrito e, por favor, faça parte da nossa família aqui do Sala de Estar. Se você, sabe, se Deus falou alguma coisa, ministrou algo no seu coração, deixa aqui também nos comentários pra mim ler, tá bom? E é isso, gente, um beijo carinhoso pra todos vocês e até a volta do nosso amado Jesus Cristo. Os sonhos de Deus são maiores que os seus, tão grandes que nem dá pra imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os seus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Ok? Olha o que o Espírito Santo de Deus diz. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Agora, você devia agradecer. Você devia agradecer, sim, 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 agradeça pela fé, você devia agradecer, agradeça ainda pelo que o Senhor nem fez, porque muito mais Ele fará, profetiza com a tua boca, porque o Senhor, Ele é um Deus que nos surpreende, aleluia.